Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, felizes e animados. Nós estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa e o convidado de hoje tem aí, além de uma vida com Jesus, um testemunho muito grande. Aí é um milagre que Jesus fez na vida dele. Vocês vão aí ouvir, vão presenciar, vão saber um pouco sobre esse testemunho e com certeza o Senhor vai ser glorificado. Antes disso, nós temos um recadinho especial. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir então a Santa Ótica no Instagram. Um abraço para todos da Santa Ótica, tá bom? Hoje eu recebo aqui no bate-papo, no nosso programa, o Juliano Coelho. Tudo bem, Coelho? Tudo ótimo, graças a Deus. Você serviu o tiro de guerra ou não? Fui dispensado. Você foi dispensado. Fui dispensado. Mas se tivesse servido, talvez teu nome de guerra seria Coelho. Com certeza. Você tá bom, querido? Graças ao nosso bom Deus. Que maravilha. Obrigado por ter aceito o convite de estar batendo um papo, contando um pouco sobre a sua experiência, sua vida, sua trajetória aqui em Sinop. Também aí um grande testemunho aí que o Senhor fez na sua vida. Mas para começar, gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho falando quem que é o Juliano Coelho. Juliano Coelho é o servo do Senhor Altíssimo, pai do Pedro, Vinícius, esposo da Lucila, meu braço direito, minha ajudadora, filho do Pedro Coelho, da antiga drogaria Carine, acho que a maioria das pessoas vão se identificar melhor. E é isso aí, o Juliano Coelho é essa pessoa. Muito bem, e hoje não, faz um tempo já, você está aí trabalhando com a parte de corretor de imóveis. Sim, há 10 anos nós atuamos no mercado imobiliário, né? Optamos por esse ramo, pela atividade de Sinop ser muito forte nesse ramo, né? E estamos aí há 10 anos atuando na locações, venda, assessoria, avaliações em geral. É tudo que envolve o ramo imobiliário, né? Não tudo, porque o ramo imobiliário é muito amplo, né? Cresceu Então, demais, tem né? muitos nichos, então hoje você é obrigado a optar por alguns nichos e trabalhar em cima desse meio, porque você não consegue abraçar tudo com qualidade. E falando da sua vida como cristão, como um filho de Deus, né? Quando que o Juliano teve o primeiro contato com Jesus? Então, o Juliano, né, eu conhecia Jesus quando eu nasci. Eu já nasci em um lar cristão, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram inclusive da igreja a qual eu congrego até hoje, que é a IPR, né? A princípio era a IPR Central. Hoje congrego lá na terceira igreja com o pastor Josué, pastor Jober. E desde que eu nasci, meus pais eram evangélicos. Então, eu tive esse privilégio, né? Graças a Deus, de sempre estar com o Senhor. Então, fui batizado, né? Eu sempre falo assim que é uma honra poder servir ao Senhor desde criança. É claro, na juventude a gente dá uma escapada, uma rebeldia e tal, mas nunca perdi o temor, sempre estive, né, ali alinhado. E depois de um certo tempo, né, sempre me apeguei com a igreja, participei do louvor na Central, quando jovem ainda antes de casar. Você participou do louvor, meu amigo? Participei do louvor da Mas Central. Mas cantava? Cantava, tocava. Rapaz. Tocava mais do que cantava. É mesmo? Tocava o quê? Violão? Violão. Violão, olha só. Eu participei um período que assim, né, nessa trajetória, foi quando eu tive no Pará, com meu pai um tempo, né, depois que ele vendeu a drogaria Carine, ele foi para Novo Progresso. E lá ele fundou a IPR de Novo Progresso. Abriu uma congregação lá. Começou na área da casa dele. Olha só. Então ele iniciou o trabalho da IPR lá em Novo Progresso. E depois de um tempo que ele estava lá, o pastor Timóteo, na ocasião, foi para lá, né? O pastor Timóteo, que hoje está em Sorriso também, pastoreia a igreja central de Sorriso, PR. E lá, nesse período que o pastor Timóteo já estava por lá, eu acabei indo, fiquei um período de 6 meses em Novo Progresso.
E nesses 6 meses, Deus não permitiu que eu arrumasse emprego em nada, irmão. Eu nunca tive preguiça e problema em qualquer tipo de trabalho. Mas 6 meses não... 6 meses lá, foi uma época também muito difícil lá na economia, aquela crise da madeira, que era aqui também, foi lá. Isso foi em 2005, né? Então, aí eu fiquei 6 meses parado, mas era providência de Deus, né? Para mim poder auxiliar a igreja lá, auxiliei o pastor Timóteo nessa oportunidade, participei lá do louvor. Nas ocasiões, né, o pastor Timóteo é uma pessoa muito visionária, né, um homem de Deus, assim, então ele foi para lá e a igreja expandiu muito rápido e fizeram um propósito de alugar um salão grande, maior, né, bem maior do que o que estava, que era uma portinha. E nessa ocasião teve um propósito de nós fazermos umas promoções de espetinho uma vez por semana. E aí, com esse propósito, para auxiliar o pagamento do aluguel, que a igreja era muito pequena ainda, não tinha receita, né, para se manter. Então, e nessa ocasião, nós fizemos essas promoções aí, foi um sucesso, mobilizava a cidade, aí tinha noite de vender 400 espetinhos. Rapaz. E nessa promoção, fazia louvor, cantava, alguém dava uma palavra, acabava, em consequência, levando a palavra de Deus ali. Era um movimento evangelístico lá. Movimentava a cidade nas quarta-feiras à noite. Todo mundo ia no espetinho da IPR. E quantas pessoas tinham na igreja nessa época lá em Novo Progresso, você participou lá? Fernando, não me recordo ao certo, mas não tinha aproximadamente umas 100 pessoas. 100 pessoas já? Nessa faixa, assim. Olha só, maravilha. Olha só, o que eu queria te perguntar? Lógico, você se converteu no sentido assim, já era cristão de berço. Teve esse processo lá, esse tempo lá em Novo Progresso lá. Mas entre essa questão de você se achar realmente com Jesus, você estava na sua família, lá automaticamente lia a Bíblia, cantava, estava na igreja, mas teve um momento específico que você falou assim, pera lá, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, agora eu tenho que tomar uma decisão por Jesus. Teve um momento específico ou isso foi naturalmente na sua vida? Na minha adolescência, Fernando, ainda enquanto adolescente, naquela época a igreja fazia muita vigília, aquelas vigílias longas mesmo, vários confrajovem, né, que era feito em Alta Floresta, e em outros locais também, que as igrejas tinham os congressos, né? Então, assim, nesse período, eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos, eu tive uma experiência muito forte com Deus, numa vigília aqui na Central. Então, assim, foi uma ocasião, assim, muito marcante na minha vida. Então, assim, eu falo que pode-se dizer que ali eu me converti porque você nascer na igreja não quer dizer que você é convertido, né? Então, você é convertido a partir do momento que você tem uma experiência real com Deus. Então, ali foi um dos primeiros momentos da minha vida que foram marcantes. Após aquilo ali, um pouco tempo depois eu me batizei, né? E ali foi seguindo, né, o curso da vida espiritual. E durante esse tempo que você passou, tanto em Sinop quanto lá, esses 6 meses lá, o que mais te chamou a atenção assim, que você, lógico, ajudou no louvor, enfim, mas teve algumas situações ali, fora essa questão do impacto da vigília, que você falou que talvez nesse dia foi o dia que você teve um encontro com o Senhor nesse momento ali. Teve outras experiências que você possa compartilhar? Assim, lá em Novo Progresso foi um mover muito grande, Fernando, porque a igreja ela estava, as pessoas muito sedentas, né? E bastante jovens na igreja. E até outro dia eu em conversa com o pastor Giovanni, lá de Matupá, ele me confessou que aquela estada minha lá, embora por um período, espaço de tempo, com permissão do pastor, né, falar sobre esse assunto, ele falou assim que foi marcante na vida dele para ele se tornar um pastor. Então, assim, aquilo ali, o dia que ele conversou comigo a respeito disso, eu fiquei impactado. Porque muitas vezes, Fernando, nós não nos damos conta de o quanto, às vezes, na nossa simplicidade ali, naquele momento que para nós é algo normal, mais um momento, e para a vida de outras pessoas está fazendo grande diferença. Verdade. Então, eu creio que esse foi um dos momentos muito bons. E dentre outros amigos também, que ali estivemos juntos,
né, estão com o Senhor, estão na obra, outros viraram pastores também, né, e tem gente missionário espalhada aí por esse Brasilzão e mundo afora, né? Então, assim, a palavra ela não volta vazia, né, Fernando? Então, tudo que fazemos, muitas vezes pode parecer algo comum, mas alguns momentos pode fazer diferença na vida das pessoas, né? É uma palavra, né? Um conselho que você vai dar para alguém. Eu sempre digo isso, não só aqui nesse bate-papo, mas com as pessoas que eu conheço. Nós não fazemos conta de uma oração, um abraço, uma conversa, um café, um bate-papo com alguém, talvez na simplicidade de uma conversa, mas às vezes soltando ali algumas palavras que vão impactar a vida das pessoas, não é mesmo? Com certeza. E na ocasião ali eu era bem envolvido no louvor da igreja, né? E esse pastor, o pastor Giovanni, ele também participava do louvor. Então, assim, a igreja ela era muito unida. Nós tínhamos projeto ali social com as crianças. Os jovens eram muito unidos. Jogava vôlei toda semana. Tinha todo um trabalho ali para integrar, para não deixar brecha para a galera esparramar, para ter opção para ir lá experimentar o que o mundo outra tinha. coisa, né? Então, é claro que isso é muito difícil, né, você controlar, mas tem que ter, né, tem que ter, e a igreja de Novo Progresso está com esse foco. E uma cidade menor, uma igreja menor, então era todo muito próximo, era direto, todo mundo junto, né? Então foi muito bom para minha vida, foi muito edificante. Você ficou lá 6 meses? Eu fiquei 6 meses só lá. De que tempo? A que tempo lá? Foi de novembro de 2005 até abril de 2006. Foram 6 meses. Foi pouco tempo, mas foi... Aí você voltou para Sinop? Voltei para Sinop, aí nesse tempo que eu voltei, aí a tia Eliana, pastor Sérgio, né, arrebanhou de novo, falou, vamos pro louvor aqui, sabia, né, do histórico, do que tinha acontecido, das maravilhas que Deus tinha feito, né, na minha vida. Aí você continuou, veio para cá e continuou no louvor, ingressou ali. Sim. E foi ajudar durante um período ali. Com certeza. Como é que estava essa época da igreja ali um tempo atrás? As pessoas às vezes elas não têm essa memória, né? Muitas pessoas não só a Igreja Renovada, como algumas pessoas que nós conversamos aqui é da Renovada, mas também já conversamos com pessoas da Lagoinha, que é uma igreja recente aqui em Sinop, completando agora 3 anos, né? Até brinco às vezes, demorou demais para vir a Lagoinha para Sinop, né? Uma igreja tão grande e conhecida nacionalmente, mundialmente, demorou-se muito tempo para chegar em Sinop, mas chegou, tá ali, 3 anos. Então a gente tem conversado com algumas pessoas indiferente da placa da igreja, né? A ideia é essa, trazer pessoas que têm aí uma vida com Deus, que têm um testemunho, que têm alguma vivência ali. Nessa época que você chegou e foi lá tocar, ajudar no louvor lá, 2006 mais ou menos isso, né? Foi, 2006. Faz um tempo atrás aí já, hein? Você tá anos ainda. Você tá com quantos anos? 39, esse ano eu completo 4.0. 40 anos, rapaz. Você nasceu em Sinop? Nascido e criado aqui, a maior parte da vida. E deixa eu perguntar, e aí nessa época que você voltou para cá, ajudou no louvor, como é que estava a igreja nessa época? Como que era a igreja em 2006 mais ou menos? Que tipo de mobilização os jovens estavam fazendo lá nessa época? Essa época a igreja ela já tinha uma estrutura grande, né? Já era uma igreja estruturada, consolidada, né? Embora estivesse passando por um processo de crescimento, né? Nessa época alguns jovens foram enviados para fora para aprender, para enfim, para seminários. Seminários e estava numa transição, né? Foi uma transição, foram alguns anos de transição. Eu fiquei, depois desse período que eu retornei de Novo Progresso, eu fiquei um tempo, né? E aí por motivo de faculdade, aí eu casei, né? Aí nesse período você acaba mudando o seu foco, as prioridades para outra coisa. E a igreja, como cresceu muito depois desse período, entrou muita gente, músico, louvor e tal. Então assim, aí eu acabei priorizando outras coisas, né? Daí eu falei, não, vou focar aqui para estudar, e eu e minha esposa iniciamos a faculdade, aí é todos os dias, né? Sim. A semana, final de semana você está cansado. Acaba dando um desgaste, tem né? Trabalho e tal, e toda aquela coisa, e a gente acabou... Eu não me afastei, não deixei de ir na igreja, mas eu não... Até um certo momento, isso foi em 2008 para 2009 já, né? Aí eu acabei saindo do louvor e
priorizando a minha vida pessoal, profissional. Mas a igreja, ela vem crescendo desde lá. A Renovada, ela vem num... A Renovada, ela nunca retraiu, né? A igreja Presbiteriana Renovada, ela sempre vem crescendo, né? Eu lembro, eu era criança ali, a igreja era uma portinha de madeira, né? De frente para Cajueiros. Sim. Era chãozão daquele de queimado, né? Que passava cera. E aí depois de um tempo era um pastor Adolfo, daí depois logo veio o pastor Ariovaldo. Olha só. Né? Então o pastor Ariovaldo ficou muitos anos ali. E aí nessa vinda do pastor Ariovaldo a igreja cresceu muito, né? Desenvolveu e foram feitos tudo aquilo que tem hoje ali, muito mais. Uma né? estrutura bem grande ali, Então, né? E congregações também, né? Não só em Sinop, mas também aqui na região, né? Sorriso tem igreja, acho que Alta Floresta, acho que Alta Floresta é a igreja, uma das mais antigas também, né? Sim. Lá de Alta Floresta. É maior que Sinop, né? Antes de Sinop ela já era maior, né? Já era, né? É muito grande lá, a igreja muito boa também. E aí depois você casou então, você deu aquela quietada ali do louvor, ficou mais cuidando da família ali, dos estudos, enfim, mas continuou frequentando a igreja ainda. E aí, quanto tempo depois que... Aí nessa época você já estava trabalhando na parte de corretor? Não. Nessa época que eu retornei do Pará, eu voltei para cá e trabalhei no Panelão. Trabalhei muitos anos, né? Quase 10 anos eu trabalhei ali no Panelão com o seu Francelino, né? E com aquela turma toda abençoada. E daí nesse período fiz a faculdade, trabalhei, né, nesse período todo ali. E quando eu me desliguei do Panelão, que daí eu vim trabalhar na profissão de corretor, que foi uma opção minha, né? Planejamento e tal. Mas eu já tinha concluído a faculdade, minha esposa também, já estava trabalhando na área dela, que ela é enfermeira, né? Sim. Já estava atuando na área na época. E aí eu fiquei um longo período assim, sempre, nunca deixei, né? Sempre frequentei a igreja normalmente, mas o foco era a vida pessoal e profissional, né? Então, que me tomava muito tempo, né? Eu gerenciei o Panelão por um determinado tempo, né? Até razoável, e aquilo demandava um empenho, né? De tempo, e depois aí vim atuar no mercado imobiliário, né? O fato é, Fernando, quando a gente começa a priorizar algumas coisas na vida, fora do reino, que é o reino, você tira ali e é inevitável, né? Você vai focando em outras coisas, até alguma coisa te movimentar para falar, não, peraí, o que eu estou fazendo, né? Dá mais uma olhada de volta para cá. Então assim, e eu fiquei um longo período assim, sem trabalhar, vamos dizer assim, diretamente na obra, né? Mas sempre... Você estava ali como um frequentante de culto ali. Estava mais tranquilão. Isso. Estava mais tranquilo. E daí você começou a trabalhar na parte da corretagem, então, como corretor de imóveis. E como foi essa decisão? Você já estava, logicamente, que isso pensado, mas na época que você começou, como é que estava o movimento da cidade sobre essa questão de venda de imóveis? Eu, em 2006, quando eu voltei do Pará, antes de trabalhar no Panelão, eu fiquei um período na imobiliária. E gostei do ramo. Gostei bastante. Nessa oportunidade, o ramo imobiliário era morno. Sinop ainda não tinha startado, né? Só que eu gostei do ramo e comecei e fiz o curso, o TTI, porque na época não tinha o curso superior em gestão imobiliária, né? Era só o curso técnico, né? Técnico em transações imobiliárias. E aí eu fiz esse curso, concluí, mas não dei entrada no CRES, porque o Francelino me convidou para trabalhar com ele, era mais interessante naquele momento. E eu fui começar a me planejar, que o mercado imobiliário ele deu um start muito grande em 2010. Em 2010, aí eu fui convidado por alguns conhecidos para trabalhar no ramo imobiliário, já sabiam que eu era corretor. Mas assim, tinha o curso, mas não era corretor, né? Não tinha experiência nenhuma, mas fui convidado pelo conhecimento, confiança, né? Que a gente já tinha uma história, né? De vivência. Só que eu com medo e retraído, não acreditava muito ainda que o mercado ia evoluir, como evoluiu. Eu fiquei desse período de 2010 a 2014
né? Para criar, assim, falar, não, eu vou me desligar e também... coragem. Um pouco era coragem, né? E outra parte era a questão de segurança, né? Que eu adquiri uma certa receio, um certo receio, porque quando meu pai foi embora para o Novo Progresso, foi porque ele vendeu a farmácia aqui. Então a gente passou por uma experiência econômica diferente, né? Então ali eu criei uma cautela em tomada de decisões, decisões muito assim, expressivas, né? Radicais. Então essa é a palavra. Então você estava trabalhando lá no panelão, lá do Francelino, lá tinha o teu salário, isso, né? Gerenciando a empresa lá, ajudando tinha lá. Estabilidade, né? Então... É o salário fixo ali, talvez, mais alguma coisa de comissão, mas você tinha já um salário já específico, que você já sabia o que você podia comprar, enfim, conquistar alguma coisa com aquele salário lá. Sim. E a parte de corretor, você sabe que você tem que fazer o teu salário acontecer. Então você teve um pouco de cautela, mas você foi para frente com isso. Sim, com certeza. Aí eu dei entrada no meu Cresce em 2011. Você viu, eu fiz o curso de 2006 para 2007, porém só dei entrada, né, para ser de fato corretor credenciado em 2011. Não trabalhei antes desse período, não trabalhei. Aí eu dei entrada, paguei ainda a anuidade de 2011, 12, 13 e no ano de 2014 que eu comecei a trabalhar no ramo imobiliário, que hoje, esse ano, fez 10 anos. Né? Então, foi uma trajetória, claro, nesse período, entre eu dar entrada, eu me planejei, né? Criei gordura financeira, porque eu sabia que o período de retorno financeiro do ramo, ele tinha uma sazonalidade entre você entrar, criar Mas Deus me abençoou muito, Fernando. Eu, logo no primeiro ano que eu entrei, eu comecei em maio, abril para maio de 2014. Você abriu, você abriu uma empresa sua. Abri a Coelho Imóveis. Coelho Imóveis. Nesse período. E aí, eu logo no mês de junho para julho, veio um pessoal para abrir um empreendimento em Sinop, né, com um projeto do Jardim Bougainville. E aí me credenciaram, eu falei, cara, eu vou aprender, eu não sei trabalhar nesse ramo. Ele falou, não, você vai aprender, você tem perfil e tal. E eu encarei e fui dali foi o começo de muitos. Foi o start, então, ali? Foi o start. Então desenvolvi bastante de lá para cá, sabe, a gente trabalhou muitos empreendimentos, loteamentos, né, principalmente. Aí venda de terceiros, né, a gente tem uma carteira de locação bem expressiva também, né, que nesse período, desde que eu comecei o escritório, os conhecidos, né, o próprio Francelino tem alguns imóveis que a gente administra, acaba já indicando. Veio uma carteira, né, e a gente com muito conhecimento na cidade, né, imagina, meu avô é pioneiro daqui de Sinop, né, seu Basiliano do Carmo de Jesus foi um dos fundadores aqui, né. Olha só. Em 74 ele chegou aqui e fundou a loja Sergipana, na Júlio Campos. Antigo. O primeiro prédio de alvenaria de 2 pavimentos construído na Júlio Campos. Foi o dele. Foi o dele. Que tá ali desafio, até hoje. Hein? Na ocasião falavam que ia cair, porque Sinop era um subsolo muito... brejo, né? Dizia que é o brejo, né? Então, Sapolândia. Então aquelas histórias de empurrar, né, caixão ali para sepultar ali, não é verdade aquilo ali, né? Aquela Júlio Campos era só a lama. Né? Eu nasci em 84, mas já ouvia muita história, né, depois de adulto, né, em relação a isso. Então, assim, vem aí meu pai, né, tinha farmácia, toda aquela história de... Todo esse know-how que herdei, né, que veio de lá para cá, comércio, ajuda, né? Lidar com as pessoas, conversar, fazer negócio, né? E eu trabalhei, Fernando, com meu pai desde os 14, né? Eu trabalhava na farmácia, né? Eu gostava de estar ali naquele ambiente, né? O que deu? Deixa eu te perguntar. O que aconteceu? Não quis continuar essa carreira que o teu pai iniciou, por mais que ele tenha vendido a farmácia, mas você podia ter aberto uma tua. Conhecimento você tinha. Né, histórico aí de farmácia, ficou quanto tempo com o teu pai ajudando? Fiquei dos 14 aos 19. Foram 5 anos, né? Tempo bom, conhecendo sobre medicamento e atendimento ao público aí. Você não quis entrar nesse ramo? Não era a ideia? Ou é caro? Fernando, ou uma farmácia é caro abrir? Não, farmácia sempre foi e vai continuar sendo um excelente negócio. Né? Claro, demanda um investimento grande, né? Hoje com as redes que tem é maior ainda, né?
Então, assim, mas naquela ocasião, eu era muito novo, né, cara? Eu tinha 19 anos, eu não tinha poder de decisão, né? Eu, por mim, tinha aberto uma farmácia no outro dia, né? Mas meu pai, por questões pessoais, opção dele, e eu creio, Fernando, que foi Deus, né, cara? Porque, assim, meu irmão estava em Novo Progresso já há uns 2 anos, 3 anos, quando nós vendemos a Drogaria Carine aqui. E nessa oportunidade, meu pai várias vezes tinha conversado com o pastor, ô pastor, vamos abrir uma igreja em Novo Progresso, e não abria essa igreja lá. E quando o meu pai vendeu a farmácia aqui, e ele falou, não, vou para Novo Progresso. E lá na área da casa dele, ele abriu a Presbiteriana Renovada. Entendi. Então eu creio que foi, assim, permissão de Deus, tudo que aconteceu, né? Tem um pouquinho da história, assim, semelhante da história de Jó na vida do meu pai, mas não é como foi com Jó. Porque meu pai não perdeu tudo que ele tinha, não perdeu os filhos, não perdeu a esposa, pelo contrário. Isso nos fortaleceu muito, né? Meu pai é um exemplo de esposo, um exemplo de pai, um exemplo de servo de Deus, sempre, nunca esmoreceu, nunca vi meu pai reclamar, murmurar, questionar a Deus, nunca, sempre agradecendo, sempre feliz. E claro, o homem carnal, ele sente, né, essa mudança, essa perca, vamos dizer assim, né? Então, e nessa ocasião, você me perguntou por que eu não quis continuar. Como eu era muito ligado com ele, eu praticamente já administrava a farmácia com ele. Em 2003, quando nós vendemos a farmácia, Fernando, nós tínhamos toda a farmácia informatizada. Nós tínhamos uma farmácia já modelo no estado, entendeu? Só tinha uma drogaria semelhante, com estrutura montada, moderna, informatizada, como a nossa em Cuiabá. Olha só. Né? Então, assim, a gente revolucionou aqui esse momento foi uma virada de chave no estilo de farmácia. Sim. Né? E a gente trouxe isso para Sinop. Então, assim, eu sabia o lucro real do dia, de venda, de tudo o que tinha acontecido. Tudo ali no sistema. Mensalmente a gente fazia inventário, conferia estoque, até porque farmácia demanda um controle muito grande. Eu imagino. Né? Tem medicações que vencimento geralmente é 2 anos, né? Então tem outros que é menos ainda, então você tem todo um critério. E aí eu estressei nesse momento imagina, era um sonho que eu tinha, eu queria ser, talvez hoje eu fosse uma rede de drogaria se estivesse no ramo. Claro. Né? Mas aí todos os meus sonhos ali foram frustrados. Meu pai falou, não, vou ter que vender a farmácia. Né? Meu pai tinha dado alguns passos e acabou a economia naquele momento também, operação de madeira, foi aquela transição econômica da madeira para deu uma apertada lá. Aí bagunçou a parte econômica da coisa, financeira. Teve que vender. Aí nós tivemos que vender. Então foi esse o motivo. E nessa virada eu frustrei, eu estressei. Falei, cara, não é o que eu quero, não. E aí foi pleitear outras aventuras aí. Aí chegou lá na questão do ramo de corretor de imóveis. Isso. E o começo dessa tua decisão por ser corretor? Você falou que começou lá no Bougainville, né? É isso aí? Não, começou antes, né? Mas lá foi uma época que você te deram a oportunidade, você vendeu bastante provavelmente lá. Sim, foi muito bom, graças a Deus, assim, vendemos bastante, né, para quem estava começando no ramo, né, embora as vendas no formato que a construtora trouxe, a loteadora trouxe para o Sinop, foi um formato inovador, né, que nós vendemos o primeiro loteamento que foi vendido na planta, né, decretou, foi aprovado, registrou, foi vendido na planta. Antigamente era como? Colonizadora, né? Posso falar o nome da empresa? Sim. Né? Colonizadora vinha, construía os loteamentos e estando tudo pronto, liberado, vendia, né? Com toda a infraestrutura pronta. Não, o Bougainville trouxe uma mudança de mercado para Sinop. Nós vendemos na planta. Eu estava começando a construir, tinha cortado as ruas, as quadras, identificado. Estava praticamente cru lá ainda. Isso. Teve aprovação para comercialização, você estava vendendo. Isso. Então, mas com isso eles trouxeram todo um portfólio de sistema de vendas e tinha 55 corretores na época.
né, no lançamento. Mas foi um sucesso de venda, 1.185 unidades vendidas aí, 70%, vamos dizer assim, em 90 dias. Rapaz. Então foi, e pelo tamanho do loteamento também. Mas antes disso, Fernando, eu sempre falo assim, que eu me tornei intermediador de negócio. Eu era adolescente, cara, e o meu avô comentou com o meu pai que tinha umas novilhas para vender. E eu, num domingo, né, almoço de família e tal, e eu escutei aquilo ali, né, e ficou e tal. E durante aquela semana na farmácia, um pecuarista amigo do meu pai, cliente, irmão de fé também, o seu Nelson Soares dos Reis, chegou na farmácia conversando com meu pai, né, ô Pedro, tal, que ali era meio que um ponto de negócio ali também, né. Bate-papo, cafezinho, negócio. E aí o irmão Nelson, na oportunidade, perguntou pro meu pai, né, se ele sabia de alguém que tinha umas novilhas para vender. Meu pai nem lembrou, né? Porque não era o foco dele e ele não estava, né, com toda a correria do dia a dia, né? E eu escutei, eu falei, ô pai, dá licença aí, pai, eu vou ter umas novilhas. Aí ele falou, é verdade, o seu Basiliano tem umas novilhas para vender. Aí ligou para ele na época, né? Aquele telefonezão, ligou, né? E falou assim, ó, seu Basiliano, o seu Nelson quer olhar as novilhas e tal. Não, pode vir amanhã, eu vou separar aqui na mangueira aqui, pode vir amanhã, então tá bom. Então, aí o senhor Nelson falou assim, Juliano, você vai comigo? Eu falei, eu vou, ué. Então ele veio, me buscou e nós fomos pra fazenda aqui no Alto da Glória, era pertinho, né? Aí na oportunidade, pai, deu negócio, 350 novilhas. Rapaz, pensa numa intermediação. Deu comissão? Não, aí tá, olha só, né? Aí eu tinha um cavalo, fazia já uns 3 anos que meu avô cuidava na fazenda lá, só que ele usava pro trabalho lá, né? Era um cavalinho manso, rapaz, bom de prova de laço, tambor. E aí eu falei, ô vô, e agora minha comissão e tal, né? Daí ele falou, rapaz, eu cuido do seu cavalo, tem 3 para 4 anos, rapaz, você não tem comissão não, moleque, sai daqui. Mas assim, foi uma experiência, eu digo assim que eu adquiri o gosto pela corretagem, pela intermediação de negócio ali, né? Que você imagina, era um negócio grande até, de certa forma, né? Mas, claro, né? Criança, né? Não tem, enfim. Poderia ter dado, né? Um trocado ali, mas... Mas estava cuidando do seu cavalo. Tava cuidando do meu cavalo. Tava né? tratando. Então, eu fazer o quê, né? Então, meu avô, um grande homem, assim, um exemplo para nós, para toda a família, né? Deixou um legado muito grande, assim. Eu falo sempre que se eu conseguir ser 10% do que meu avô foi e meu pai, eu já sou feliz, sou realizado, né? Então, eles foram... Meu avô foi, né? Porque já faleceu. Meu pai é ainda um grande homem de Deus. Então, assim, sempre estou aprendendo com eles. Teu pai tá onde? Meu pai tá aqui em Sinop. Tá em Sinop. Tá em Sinop. Tá bem. Tá aí. Saúde. Andando pra lá e pra cá, falando de Jesus para as pessoas. Um pregador e um homem evangelista, né? Verdade. Evangelista nato. Né? Nós participamos aí, nós fazemos parte dos Gideões Internacionais, que entrega os Novos Testamentos, né? Hoje é o azulzinho, né? Entrega nas escolas, nos quartéis, nas repartições públicas, nos hotéis, né? Algum momento da sua vida você já deve ter recebido um Novo Testamento. E aí é dos Gideões Missionários. Não, é Gideões Internacionais. Muita gente confunde com o de Camboriú. Não tem ligação. Não tem ligação. Não, é os Gideões que distribuem Gideões as Bíblias. Internacionais. Isso. Que é essas Bíblias que você vê no hotel, em todo lugar do mundo, em Sinop tem muitas pessoas envolvidas com isso. Tem. Hoje nós temos aí mais de 40 participantes, voluntários, né? Que trabalham nessa obra, né? Nem todos ativos, né? Como que é essa questão dessa distribuição dessas Bíblias? De onde vem o recurso? Como que se adquire? Como que se faz isso para que vocês tenham essa Bíblia para distribuir nesses locais aí? Os Gideões Internacionais, eles são homens de negócio, profissionais liberais, cristãos, né? Casados, que têm por objetivo distribuir os Novos Testamentos. Os Gideões, eles não têm denominação, né? Até no nosso guia, né, que instrui como deve proceder no ministério, é proibido a gente debater placa de denominação. Entendi. Dentro da organização. E somos nós mesmos, as nossas anuidades que nós pagamos, existe um plant, que é como se você estivesse
semeando missão. Você pode ser um plantador. Entendi. Até te convida a ser um plantador. Aí, ó. Você entra no site gideões.org.br, lá vai ter, temos um plano de PGD, que é um cartão, por exemplo, você vai fazer um aniversário, eu oferto um cartão para você, e naquele cartão eu vou doar, por exemplo, é R$5 cada Novo Testamento que custa. É R$5? R$5, Então, você pode, por exemplo, vou presentear o Fernando aqui, vou dar R$50. Então, são 10 Novos Testamentos. Eu vou te dar esse cartão e nele vai mencionar, né, os parabéns e tal, e dizer que você está sendo... Esse cartão representa 10 Novos Testamentos para o fundo bíblico dos Gideões. Parte hoje dos Novos Testamentos que são entregues no Brasil são custeados pelos Estados Unidos ainda, porque o Brasil ele não é autossuficiente. Então, nós não conseguimos pagar todas as Bíblias que nós distribuímos. O estado do Mato Grosso, isso é uma estatística agora recente, que a estadual divulgou que entre todos os estados do Brasil, o estado do Mato Grosso está entre os 3 que são autossuficientes. Então, quer dizer, aqui tem Gideão que banca, que oferta, que trabalha, e várias igrejas também, Fernando. As igrejas, nós fazemos visita às igrejas, e essas igrejas, elas podem ofertar. Toda oferta recebida, toda anuidade, tudo que envolve dinheiro dentro do Ministério de Gideões é revertido em Novos Testamentos, para que nós possamos fazer esse trabalho nas escolas. E na distribuição é gratuito, né? Até fala nele ali, este livro é gratuito. Entendi. Né? Então, ele custa R$5, mas ele de fato custa R$5 mesmo, ou ele custa um pouco mais e ele tem alguma contrapartida de alguém? Por exemplo, ele vem de algum lugar e essa produção é feita onde? Você sabe? Ele é fabricado aqui no Brasil mesmo. No Brasil. Ele no custa Brasil. R$5 cada um? Custa R$5 cada um. Entendi. Então, se algum empresário, alguma pessoa quiser hoje ser um contribuinte dos Gideões Internacionais, ele tem que entrar no site. Tanto ele pode entrar no site, quanto ele pode buscar algum membro local aqui, né, do campo de Sinop, ou de qualquer lugar do Brasil que tiver um Gideão. Ele quiser fazer uma oferta lá, ele pode fazer. Pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Mas no site, que é o caminho, acho que mais fácil. Oficial. gideões.org.br. Entendi. Lá tem todo... É muito organizado, Fernando. Em questão de organização, ela só é menor, os Gideões Internacionais só é menor que a FIFA. Olha no só. Mundo. É a segunda maior organização do mundo. E em Sinop, como que é feita essa distribuição? Em Sinop, que nós estamos gravando em Sinop, lógico, YouTube, as pessoas acabam assistindo em outros locais. Mas em Sinop, como que é feita essa distribuição? Como que é feito esse mapeamento? E como que é feita a distribuição? Em quanto tempo? Como que funciona isso? Essa distribuição, todo ano, nós fazemos uma rota, né? Fora Sinop, tem algumas outras cidades que são atendidas pelo nosso campo. A gente fala, é o campo 255, é o campo de Sinop. Né? Até a hora que você for referenciar para fazer o teu plante, você pode colocar lá qual campo. Campo 255, que daí vai vir para a nossa estatística municipal. A regional aqui de Sinop e algumas cidades aqui, Isso. 255. Isso, campo 255. 255. Então esse campo ele é responsável por distribuição em Santa Carmen, Vera, Cláudia, União do Sul, os núcleos, assentamentos da Gleba Mercedes até Tabaporã, é o nosso campo. Embora a gente tem parcerias, né, que nem no próximo mês agora vai ser feito um trabalho chamado ID, que é a entrega, um rally de entrega em massa, que vai ser feito em Peixoto, Matupá e Guarantã. Por vocês aqui? Por nós aqui, toda a estadual envolvida. Entendi. E como que é feito aqui esse mapeamento? Em Sinop, por exemplo, você vai distribuir o Novo Testamento em Sinop. Quantas vezes no ano que faz a distribuição? É uma, é duas, é três? Como que é feito isso? As distribuições, elas são feitas uma vez por ano, né? Funciona assim, o ano gideônico ele é diferente, a janela de tempo nossa ela é diferente, não é tipo janeiro a dezembro, ela é de maio a maio. Então a gente pega, por quê? É estratégia do Ministério. Nós entregamos em todas as escolas, no ensino fundamental, no 6º ano, tá? E no ensino médio, no 1º ano. Depois o jovem ele vai ter oportunidade de novo de receber na faculdade, 1º ano de faculdade,
No Exército, quando você me perguntou logo no início aqui, então nós fazemos também distribuição nos tiros de guerra, na Marinha, onde tem na cidade, né? Hoje nós temos aqui um posto da Marinha. Da Marinha, é verdade. Né? Então, na Polícia Militar. Então, em várias oportunidades da vida, é estratégia, né? Sim, sim. Para alcançar, para a gente conseguir alcançar, para dar a oportunidade da pessoa receber o Novo Testamento. Pra você ter uma ideia, Fernando, no Brasil já foi entregue mais de 200 milhões de Novo Testamento. Muito, hein? Muito. Em Sinop tem uma estatística mais ou menos de quanto por ano que se entrega? Mais Olha, ou menos? Nós chegamos a entregar mais de 14 mil. 14 mil em um ano? Em um ano. Em um ano. Isso entre escolas, faculdades, repartições públicas, militares, hotéis, né? A distribuição ela é a cada ano. Para pegar essa turma, quem, por exemplo, recebeu no 6º ano, ele vai ter a oportunidade de novo de receber no 1º ano do ensino médio. Entendi. Ou nas faculdades no 1º ano do ensino superior. Então é justamente para dar esse espaço de tempo, né? Porque senão não teria como fundamento nós distribuímos em massa todas as séries. Entendi. Né? Não existe também recurso capacidade isso, financeira, né? para isso. Bastante coisa. Né? E o Novo Testamento dura bastante tempo também, né? Tem gente que tem Novo Testamento 20 anos, 30 verdade, anos, né? Verdade. Então, e tudo tem um fundamento, né, Fernando? Nós temos vários fantástico. testemunhos. E é um trabalho assim, nós só distribuímos. Nós não pregamos. É feita só distribuição. Embora hoje nós estamos tendo muita resistência, Fernando, de adentrar alguns locais, né? O pessoal, né, tem dificuldade de entender, assim, embora a gente está entregando a Bíblia, não é crente, né? Então, assim, nós somos cristãos. Né? A intenção é semear a palavra. Quem vai colher, né? Se a Igreja Católica vai colher, se é qualquer placa de denominação evangélica que vai colher aquela alma, aquele fruto, nosso trabalho é semear a palavra. Maravilha. Então tá aí. Se você quiser contribuir também, entre aí no site gideonsinternacionais.org. gideões.org.br. gideões.org.br. Entre lá, verifica certinho o site, seja um contribuinte, né, um ofertante. E aqui na região aqui de Sinop é 255. Campo 255. Campo 255 aqui. Juliano, eu queria entrar num assunto importante, que é sobre a questão que você teve aí uma situação de um milagre, digamos assim, de Jesus. Você teve aí Covid. Você teve Covid? Eu tive Covid. Tive Covid, sim, 2021. E aí, você passou bem pelo Covid? Você teve uma dificuldade na época do Covid lá? O Covid especificamente, como é que você passou pelo Covid lá? Fernando, eu passei bem, cara. Claro, fiquei na quarentena, normal. Não tive nenhuma complicação. Fiquei em casa, trabalhando, inclusive, Normal. de casa, né? E primeiro a minha esposa teve, né? E logo que ela encerrou o ciclo dela, começou o meu. Então, né, conseguimos conciliar legal, né, questão de trabalho e tal. E eu mesmo assim em casa trabalhei normal. Claro, senti um pouco de falta de ar, né, que todo mundo teve essa... Teve alguma situaçãozinha lá. Embora não tive nenhuma complicação. E o que aconteceu depois desse Covid? A gente conversava antes aqui, não necessariamente tem a ver com a vacina, mas talvez possa ser que sim. O que aconteceu com o Juliano depois desse Covid aí? Então, Fernando, eu nesse período... eu teve várias campanhas de vacinação e tal, e eu não vou vacinar, tá. Então um dia tá tendo a vacinação, liberou para minha faixa de idade, na época, tinha 37 anos, e eu vacinei, tomei uma dose da Pfizer. E naquele momento, logo depois que eu tomei a vacina, eu senti muito cansaço, só que eu tava mais pesadão, né? Eu tava mais gordinho do que eu tô hoje, né? Então, eu achava que era um pouco por causa do excesso de peso, obesidade e tal. E eu tava sentindo muita dor nas pernas. Muita dor nas pernas. E aí, aquilo veio, e logo em junho de 22, no dia 13 de junho, 2 dias antes, eu comecei a sentir muita fraqueza, né? Sensibilidade no corpo, sabe? E 2, 3 dias depois eu fui, né, pro hospital, eu não conseguia mais andar. Eu perdi a força das pernas, dos membros, dos braços. E eu cheguei ao ponto de cair, né, no chão.
no feriado, dia 13 de junho de 22. Perdeu todas as forças. Perdi a força. E fui encaminhado para o hospital, ali na triagem, o médico que me atendeu, o plantonista, rapidamente já tinha experiência, né, de vivência com a doença, né, que fui diagnosticado, e me internou, fui direto para a UTI nessa ocasião, né, que foi um impacto, né, você imagina, eu nunca tinha ficado internado, nunca tinha dormido no hospital. Embora eu tivesse obeso e tal, meus exames sempre foram normal, não tinha nada de alterado. Né? E não é nada relativo a isso que desencadeou o meu problema. Né? Pode ter sido a vacina, pode ter sido o Covid, tem vários gatilhos que podem... Né? No meu caso, eu fui acometido da síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma doença autoimune, que é o sistema imunológico combatendo o próprio organismo. Olha só. Né? Desestrutura a parte neurológica, corrompe... eu sempre brinco, você fala assim, para trazer numa linguagem mais comum, é como se você tivesse uma central aqui de caixa de disjuntor e você corta toda a fiação que comanda seu corpo. Perdeu toda a energia. Perdi todas as ligações nervosas e... em 3 dias, Fernando, eu já não comia mais sozinho, meus braços já não mexiam mais. Eu já não levantava mais da cama, do leito. Só a cabeça. Ainda movimentava o tronco, né? Tinha alguma movimentação e tal, mas eu já não... E ali foi o primeiro impacto, né, dessa experiência na minha vida. Porque você imagina, uma pessoa ativa, Fernando, sempre ativo, nunca dependeu de ninguém, nunca ficou internado, nada. De repente, eu não podia andar, imagina, com 114 quilos. Quem que movimenta um peso morto? Porque a Guillain-Barré te deixa todo mongoloide, né? Você fica todo mole, você não tem sustentação muscular, nervosa nenhuma, você não responde. Seu cérebro manda, mas seu corpo não responde. É como se fosse uma paralisia ali. Isso, bem isso aí. Então, e a evolução minha foi muito rápida a evolução da doença. Por um lado foi bom, mas por outro lado trouxe várias complicações. Então ali eu já fiquei em toda aquela situação de leito de UTI, fralda, sonda, né, para urinar. Imagina, um cara aí de 37 anos, nunca tinha tido nada, Rapaz, aquilo foi um impacto muito grande na minha vida. Assim, eu falo que foram quebras de paradigmas. Olha só. Né? Então... e ali foi evoluindo, a doença foi evoluindo muito rápido, e ao ponto de, no 7º dia que eu estava internado, eu comecei a sentir falta de ar. E na ocasião, a médica de plantão, né, chamei, falei com as enfermeiras. Você conversava normalmente? Ainda conversava, já um pouco enrolado, né, porque a síndrome, eu fui acometido de 2 síndromes, na verdade, Fernando. Foi a Guillain-Barré e uma outra que é a Miller-Fisher. Ela é como se fosse uma evolução, mas é uma situação mais grave que afeta até o sistema nervoso central. Olha só. E eu fiquei totalmente paralisado, Fernando. Até o ponto não falava mais, não conseguia... Porque a Miller-Fisher, ela paralisa até a face de tudo. Então, em 7 dias eu comecei a sentir falta de ar, e aí a médica falou, olha, você tem 2 opções, ou nós entubamos você tranquilo aqui agora, né? Ou na intercorrência, na emergência. E aí, 7 dias na UTI, com tudo que tinha passado, eu já estava conectado, era direto lá com o céu, né, meu irmão? Eu falei, rapaz, eu tô pronto. E como que era a sua comunicação? Com os olhos? Não, ainda eu conseguia falar. Conseguia conversar um pouquinho. Nesse período de 7 dias, ainda conseguia falar. Meio enrolado. Isso. Mas conseguia falar. Conseguia falar. E aí eu falei, não, pode entubar. E aí começaram os preparativos e tal, aí sedaram e fizeram a intubação. Aí, depois disso, que veio todo, né, a minha vida foi uma montanha-russa ali naquele momento. Eu fiquei, me intubaram, né, fiquei sedado, não sei se foi 7 ou foi 10 dias, pelo tubo, né, totalmente sedado. Aí depois desse período eles começam a tirar essa sedação, coloca tráqueo, né. Então eu fiquei na tráqueo, ao todo eu fiquei quase 40 dias na UTI. Né, e desse período que você ficou na UTI, você lembra de que momento que você lembra que você estava lá e você raciocinando que você estava lá? Teve algum... Como que era isso aí? Como que era a tua mente processando tudo aquilo? Não conseguindo se mexer, não conseguindo se mover, toda essa paralisia que aconteceu com você, como que era a mente do Juliano nessa época?
O Fernando, foi uma experiência muito terrível, assim, sabe? Porque, imagina, você é uma sensação pior que um tetraplégico, né? Então eu fiquei totalmente paralisado. Pra você ter uma ideia, depois que eu voltei da sedação, que eu conseguia ter alguns flashes de lucidez, né? Que com a traque eles vão controlando a sua sedação, né? Então, só que você tem, assim, você fica alterado, né, cara? Porque a medicação em si, ela te traz um pouco de alterações, né? De humor, Sim, enfim. sim. Então aí quando a sedação estava diminuindo, a gente voltava, mas assim, você lembra pouca coisa, né? Mas lembro de algumas situações. Então, assim, eu fiquei muito alterado, muito nervoso, agitado, não Imagino. conseguia falar, ninguém me entendia, se estava frio, se estava calor, até consegui criar uma comunicação por plaquinha, mais ou menos mexia o olho, não, entendeu? Então, eu tinha uma sensação muito terrível, porque eu não sentia meu corpo praticamente. Era tudo formigava, assim, ó. O enfermeiro vinha para trocar alguma coisa, fazer teste, era muito sensível, parecia que milhares de agulhas entravam, assim, às vezes, quando eu sentia o tato, mas boa parte do tempo era amortecido. Então, assim, foi uma experiência terrível, terrível, assim, de 45 dias. 40 dias 40 aproximadamente. Dias. E nesse meio tempo, como eu te falei, a montanha-russa, né? Hora tava bom, hora tava ruim, hora tava bom, hora tava ruim. Muitas complicações, né? Pneumonia, infecção generalizada, bactéria hospitalar, porque você fica muito tempo na UTI, né? O organismo fica totalmente vulnerável, né? Então foi o que aconteceu. E nesse tempo, aí assim, em alguns momentos, Fernando, eu tive dois pontos assim nesse tempo que eu fiquei internado. E em algum momento ali eu tive uma experiência de quase morte, né? E um desses momentos, Deus me levou lá no leito quando meu filho nasceu. Parecia que eu estava na sala de cirurgia de novo, assistindo o nascimento dele. Foi essa a sensação que eu tive. Que assim, até demorei um tempo depois que eu saí do hospital ainda, você ficava muito alterado. Falei, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu tava alterado, tava alucinado, né? Isso é coisa que eu pensei e tal. Então, essa foi uma situação que Deus me levou a essa experiência espiritual, né? E a outra situação foi que como se eu tivesse morrido, Fernando. E eu fui num local assim, como se tivesse subi num patamar, e lá em cima eu via aqui embaixo várias pessoas, assim, e ali, como você mesmo falou anteriormente, muita gente orou por mim, muita gente intercedeu, eu não consigo agradecer, eu tenho certeza que é difícil, porque muitas pessoas que eu encontrei depois disso falaram para mim assim, rapaz, orei por você, o pastor orou, pediu oração, nós estávamos. Muita gente, realmente. Muitas pessoas. Então, assim, sou grato a Deus pela vida de cada uma, né? Grato a Deus pelo milagre que Ele fez na minha vida. E ali, naquela oportunidade, eu estava nesse patamar e eu via, e era um campo verdejante, Fernando. Muito verde, muito lindo. Algo assim, que eu imagino um parque mais lindo que você já foi na sua vida. Era mais bonito que isso. E lá no fundo tinha assim árvores e um lugar lindo, magnífico. E assim tinha você já sobrevoou de avião, quando as nuvens estão aqui, você vê assim aquele manto branco, né? E eu via aquilo, assim, tipo logo aqui, tipo um portal, eu via aquilo. E aí eu olhando e de repente anjos subindo e descia, entrava ali naquele lugar e aí de repente eu comecei a ver, eram pessoas ali. Era como se fossem almas. E eu falava, aí bateu o desespero, né? E os anjos vinham, entravam e saíam. Eu falei, senhor, eu quero a salvação, né? Eu falei, eu morri, tá tranquilo. Eu falei, bom, morri novo, né? Tá, mas minha família logo vem, né? Todo mundo cristão, vai chegar aqui daqui uns dias, tá todo mundo comigo aqui. Morri novo, esse mundo não tem nada, né? Então, assim, aí eu falei, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero a salvação. E aí Deus falou comigo, falou assim, você vai estar comigo, meu servo, você vai estar comigo. E eu não entrava, cara, ali naquele lugar, né? Eu queria entrar, eu não queria mais sair, eu não queria, né?
E aí de novo, falei, Senhor, eu quero estar contigo. E aí ele falou, você vai estar comigo, meu servo. E eu pela terceira vez perguntei de novo, Senhor, eu quero a salvação. Ele falou, meu filho, você tem a salvação desde a crucificação. Então somos salvos. É claro que nós devemos buscar a santificação, né, seguir os princípios, os mandamentos. Então, e nesse momento, e nessa ocasião eu tive a oportunidade de ver a minha avó, que já é falecida, uma crente fervorosa, que eu falo que foi igual o ladrão da cruz, ela foi direto pro céu. E também o irmão Evaldo, que é um irmão antigo, ancião, que era da nossa igreja renovada ali, que sempre foram exemplos de cristãos para a minha vida, né? Assim como a irmã Penha, né? Assim como outros irmãos aí, intercessores natos, pessoas de Deus, que nos remete aí, você fala, ó, quem é homem de Deus, você vai lembrar dessas pessoas, né? Sim, verdade. Então, assim, eu nessa ocasião eu tive... E eu fiquei muito alucinado depois disso, né, cara? Eu falei, aí, quando eu tinha os flashes de lucidez que você vinha à tona, que você, pô, tô onde? Eu tô dentro do hospital, você via, você tava em cima da cama, imobilizado. Pra mim dormir, os médicos, as enfermeiras tinham que colar minhas pálpebras, porque meu olho não fechava. Olha só. E depois de um tempo ainda que eu tinha saído da UTI, que começou a querer voltar ao normal, tal, todo um processo. Ainda depois que eu saí da UTI, fiquei 18 dias. Eu falo que eu fiquei hospedado 60 dias no Dois Pinheiros. E nesse tempo eu tive 2 tromboembolias pulmonar. O propósito de Deus na minha vida era muito grande, Fernando, porque poucas pessoas escapam, né, dessas situações, né? Eu tinha saído, ganhado alta, eu estava uma semana em casa. E depois de uma semana eu tive uma tromboembolia pulmonar em casa. Eu estava com home care, tudo certinho, né? Todo um atendimento médico, né? E voltei, fiquei mais uma semana no hospital lá, 15 dias. Então, foi assim. E nesse período, pra você ter uma ideia, voltando ali na UTI. Eu saí da UTI, aí eu estava 3 dias no quarto. Aí a família pode ficar mais tempo, né? Ali, fica, né? Junto, tá? Porque na UTI é só meia hora de manhã ou de noite. E já tinha voltado ao movimento? Não tinha Não, voltado? tava voltando ainda, tá? Foi um processo, eu fiquei 6 meses, Fernando, parado. Olha só. 6 meses para reabilitar. E foi um milagre de Deus, porque a Guillain-Barré, ela acomete, assim, que boa parte das pessoas que têm essa síndrome fica com sequelas, né? E sequelas graves de mobilidade, outros até neurológicas, né? Então, eu, graças a Deus, um pouco só o rosto ainda, que tá, né? Um pouco vai voltando, ainda tem um pouco de paralisia um lado. Mas, no geral, assim, tô 100%, cara, trabalhando, vida normal, né? Então, e nesse tempo, 3 dias que eu já estava no quarto. 3 dias eu falava pro meu irmão assim, cara, eu morri, cara, que você tá falando comigo, deixa eu ir embora. Que eu queria ir embora, eu não queria, né? Você teve uma boa visão ali, você falou, não quero mais ficar aqui. Cara, eu morri, cara, vocês estão falando comigo, eu tô morto. Falou, não, cara, não conversa com defunto, não. Daí foi ali, aí eu comecei a ver, poxa vida, começando a conversar do dia a dia e tal. E aí eu voltei e falei, não, pô, peraí, eu tô vivo mesmo, né? E logo depois que a gente estava em casa, ainda eu demorei para começar a testemunhar dessa experiência espiritual, porque eu tinha uma resistência. Eu falava, cara, eu tava alucinado, isso é coisa da minha cabeça, eu tô muito louco. Medicamento, isso tudo. É coisa louca, né? Isso eu tô criando na minha cabeça. E não, né? Aí nós fizemos um culto de ação de graça, tá? E veio uma tia minha. E essa tia falou assim, Juliano, tive uma noite que eu tive um sonho. E aí eu sonhei que a sua avó me chamava. Falou assim, Sara, vem ver, Sara. Vem ver o quê, mãe? O Juliano tá subindo. Diz que ela olhava assim, viu uma bola de fogo subindo pro céu. Então, depois que ela testemunhou esse sonho, veio a calhar o porquê. Eu vi minha avó lá. Então, quer dizer, eu não era nada da minha cabeça. Né? Claro, quem tem que ter fé para crer, né, naquilo, nas coisas loucas, né? São coisas loucas que a gente passa neste mundo. Sim. Que confunde os sábios, né, Fernando? Então, assim, eu creio que é a experiência que eu tive com Deus, Deus me conduziu. E a partir dali, eu falo que eu nasci 3 vezes. 2 vezes foi no mesmo hospital. Porque quando eu nasci, em 15/12/84, eu nasci no Dois Pinheiros. Olha só. Nessa ocasião agora, eu renasci lá novamente. Né, que eu fui cuidado ali, muito bem cuidado, inclusive agradeço a todo o corpo médico, enfermeiro, técnico, fui muito bem tratado ali, muito bem atendido, né,
E a outra vez que eu nasci foi quando eu me batizei, né? Então eu tive 3 nascimentos, renascimentos, né? Um em Cristo, né? Pelo batismo nas águas. E Deus me deu essa oportunidade, Fernando, de testemunhar que Ele é o mesmo Deus que fez milagre no passado, continua fazendo e vai continuar fazendo no futuro. Amém. É um Deus de milagres, um Deus do impossível. E eu quero viver muito para testemunhar disso, para fazer a obra dele. Depois disso, eu falo que eu tive 2 viradas de chave na minha vida. A primeira foi quando meu filho nasceu, que eu virei pai. Então as prioridades da vida muda, tudo muda, a rotina de vida, enfim. E a segunda virada de chave foi nessa experiência que muitas vezes, não vou dizer que, Deus, não, mas nos chama a atenção, né? Então depois disso, há 2 anos aí, meio praticamente, até a pastora Vanessa, o pastor Josué brinca e fala assim que são 10 anos em um, né? Que eu tô tirando atrasado aí do que eu não fiz para a obra do Senhor em 10 anos, eu tô, né? Então, tá fazendo assim, agora. tô tentando tirar o atraso, né? E vou continuar empenhado. Não é problema do dia a dia que Deus nos fala que teremos aflições, né? Mas para nós termos bom ânimo. Então essa é a palavra aí. E eu tô aí, quero fazer esse trabalho através de Gideões, através da minha igreja que eu participo, né? Então, hoje sou presbítero, né? Amém, que maravilha. Somando como presbítero ali, para honra e glória do Senhor. Tudo para honra e glória do Senhor. E é isso aí, é um que pouco experiência, hein, Juliano? Que experiência. Eu lembro bem, né, muitos pedidos de oração, inclusive na igreja, sobre a sua situação e diziam, olha, os comentários eram assim, olha, a situação está difícil, tem que ter fé, tem que orar, tem que acreditar, porque o que se contava era uma situação realmente bem delicada, bem difícil, que tinha que ter intervenção de Cristo, milagre ali, para uma restauração, porque não é somente também, igual você falou, você estava numa situação ali de leito e você saiu, mas a recuperação que você teve ali e ainda está tendo ao longo desses 2 anos e meio, durou aí quase 6 meses para ter uma boa melhora e ainda está num processo de melhora 2 anos e pouco. Né? Então, ter fé, acreditar realmente que o Senhor é o que faz milagre, né? Que fez, continua fazendo milagres, né? E você é uma testemunha, lógico, mais do que viva, literalmente, de que Deus faz milagres hoje na vida das pessoas, né? Basta ter fé, acreditar e confiar realmente no Senhor. Com certeza, Fernando. Eu continuo sendo um homem carnal, né? Assim, a gente é todo homem, a gente tem a nossa carne e a gente tem que lutar contra ela todos os dias, né? Como eu já falei, buscando a santificação, buscando melhorar enquanto ser humano, melhorar enquanto cristão, enquanto pai, enquanto esposo. Porque o mundo, ele até uma coisa engraçada. Uma das enfermeiras, não me lembro quem, eu fui o fisioterapeuta, falou assim, Juliano, você pode fazer algum tratamento para tirar essa cicatriz se você quiser e tal. Falei assim, eu não quero. Falei, eu quero deixar essa marca para mim olhar no espelho e lembrar de tudo que eu passei. Porque, Fernando, é muito fácil no dia a dia a gente se retoma a correria, né, a rotina, enfim, todas as prioridades da vida. E é muito fácil a gente começar a esquecer do que aconteceu. É muito fácil você esquecer de tudo aquilo, né? Deus nos dá prosperidade, nos dá saúde, qualidade, até muito mais do que nós precisamos. É muita vaidade, nós temos muita vaidade na vida. Sim. Então, assim, eu não quero esquecer, porém, assim, louvo a Deus pelo que eu passei, né? O milagre. Mas não é algo que eu pretendo esquecer, porque isso me faz remeter de onde eu vim, tudo que eu passei. E mostra a grandeza de Deus. A grandeza do Senhor. Amém. Juliana, quem vem aqui no bate-papo, no nosso programa aqui, nós temos uma incumbência, digamos assim. Gostaria que você pudesse orar, fazer uma oração aí para quem está nos assistindo. Né? Talvez alguém está passando uma situação difícil de enfermidade, talvez perdeu alguém, talvez está passando um momento difícil financeiro, enfim, na família. Gostaria que você pudesse fazer essa oração para quem está em casa, para quem está nos assistindo, indiferente da época, né? Ou pela TV, ou pelo YouTube, enfim. Mas que você pudesse dirigir essa oração para as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Pai querido, estamos aqui diante de Ti, Pai,
para te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, o Senhor continuará fazendo no nosso meio, Pai, e através das nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida do Fernando, que abre essa oportunidade para mim falar do seu amor, falar dos milagres que o Senhor fez na minha vida e aproveitar, Senhor, de dizer que o Senhor é tudo para as nossas vidas e coloca a vida de cada um que está nos assistindo por qualquer um dos canais que essa mídia chegará e dizer que creiam e o Espírito Santo de Deus visite nesta hora, Pai. Que o Senhor traga a cura, Senhor, que o Senhor faça um milagre, que o Senhor possa fazer a restauração de vida nas vidas das pessoas, assim como o Senhor fez na minha vida e continua fazendo. Assim como me disseram que o milagre é instantâneo, a recuperação é gradativa, eu profetizo na sua vida neste momento, que a cura chegue na sua casa, que você receba a sua recuperação gradativa, que o Senhor é o Deus que cura, é um Deus que faz milagres e maravilhas. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade, Senhor, de poder falar do seu amor, de poder falar, Senhor, estimular outras pessoas e poder ser exemplo. E que as pessoas possam ver, não as minhas deficiências ou meus defeitos, mas sim as qualidades e ver a tua luz em minha vida, como o Senhor fez e continuará fazendo através de muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor libere a cura, Pai, o milagre na vida das pessoas que necessitam. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Meu irmão, obrigado. Que Deus te abençoe cada dia mais no teu trabalho, na sua família, né, na sua recuperação plena e 100%. E que você nunca deixe de contar esse testemunho e nem falar do amor de Deus para as pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Você que ficou até agora, ouviu aí a vida do Juliano, um pouquinho da sua história, né? Família tradicional de Sinop e a sua trajetória aí na parte de corretor de imóveis, né? Na igreja, já ele cantou, tocou, enfim, fez tantas coisas. Passou por uma situação difícil, como você ouviu aqui, de uma enfermidade gravíssima, mas o Senhor teve misericórdia da sua vida, veio com bondade, graça e com a cura. Então creia, querido. Se você está passando algum momento de dificuldade, creia que o Senhor é poderoso para abençoar a sua casa, a sua família, trazer cura, libertação, enfim. Creia nisso. Não desista nem de você e nem da sua casa. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo programa.